Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sintracon São Paulo, a Casa do Trabalhador da Construção Civil. E hoje eu tenho a honra de receber aqui em nosso podcast o nosso presidente, Ramalho da Construção, além do nosso querido advogado, doutor Paulo César Flamínio. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nessa Casa do Trabalhador, Sintracon São Paulo, na presença aqui do Ramalho, então nem se fala, um sindicalista e trabalhador, lutador de longa data, que a gente conhece ele já há muitos anos, né? E é um prazer estar aqui. E o que eu puder colaborar, eu estarei sempre presente. Muito bem. Muito bem-vindo, presidente. É uma honra poder estar com o senhor aqui nesse podcast e com o Dr. Paulo César Flamínio, que são homens que sabem tudo do meio sindical, né? Eu tenho certeza que nós teremos aqui uma grande aula dos senhores. Fabiana, nós aqui é que agradecemos. O Dr. Paulo César, um grande especialista, não só no direito do trabalho, mas no mundo sindical. E, além das universidades cursadas, ele tem a melhor delas todas, que é a Universidade da Vida, que você vai aprendendo no dia a dia. E uma alegria estar aqui sendo mediado por você, Fabiano. Muito obrigado. O Ratinho nos emprestou o SBT por algumas horas, né? Você acha que... Quanto tempo você está no SBT? Olha, no SBT eu comecei garoto, eu comecei com 20 anos, desde 1997. Eu fui um dos primeiros funcionários do Silvio Santos a começar no CDT da Anhanguera. Pois é, meus parabéns, com certeza. Obrigado. Nós vamos ter aqui um grande debate e a gente espera que você possa sempre colaborar. Quero aproveitar aqui também para parabenizá-lo pelo seu podcast. Muito obrigado. É Fala Belo? É o Fala Belo. É o Fala Aliás, Belo. Já tive a honra de receber o senhor lá, já tive a honra de receber o Dr. Paulo César também lá, e quero que vocês voltem, porque é muito bacana esse nosso bate-papo e eu aprendo a cada dia com os senhores. Tamo junto. Eu queria começar perguntando sobre essa modernização no meio sindical. Dr. Paulo César, o senhor vê muita mudança, muita modernização no meio sindical? Eu brinco sempre, faz uma pergunta mais fácil. Né? Mas é o seguinte, o meio sindical, assim como o direito, ele é dinâmico. Ele precisa encontrar soluções para as novas tecnologias, para os novos costumes sociais que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós não podemos hoje considerar o que tínhamos há 50 anos atrás, né? Então, houve toda uma evolução, e nem sempre, às vezes, para melhor. Em alguns casos para melhor, outros não. Mas o mundo sindical não é diferente. Eu costumo dizer, Ramalho, que durante o processo da reforma sindical houve uma campanha muito ruim para os sindicatos. Haja vista que o projeto, eu repito sempre isso, era um projeto pequeno e o Rogério Marinho transformou aquilo quase numa CLT com quase 200 artigos de modificação. E entre esses artigos, eles, de uma certa forma, eles deixaram os sindicatos à míngua, proibiram o recebimento de contribuições. Teve sindicato que publicou edital encerrando as atividades. Né? Eu fiquei chocado com isso, de tantos anos trabalhando com o sindicato. É óbvio que toda carreira, toda profissão, todo segmento tem os bons e os ruins. A gente sabe disso, isso não é novidade para ninguém. Mas a grande maioria dos sindicatos estão aí garantindo direitos, fazendo a eterna vigilância dos trabalhadores, propiciando meios melhores de trabalhar, né? E eu achei assim, um absurdo a reforma sindical do jeito que veio. Mas olha que interessante, é um dado que eu sempre costumo falar. Imediatamente após a reforma veio a pandemia e houve uma paralisação total da atividade econômica, quase que zero. E
os sindicatos foram chamados a fazer acordos para que os trabalhadores e as empresas não sucumbissem. Diminuição de salário, que só pode ser feita através do sindicato. Diminuição de jornada. Em poucos meses, mais de 300 mil acordos feitos pelos sindicatos. Os sindicatos responderam à sociedade. Os sindicatos cumpriram seu papel. Estavam sendo hostilizados, demonizados pelo Congresso e cumpriram o seu papel. Então, esse foi uma coisa fundamental que a gente tem que comentar. Agora, há uma nova ordem social, trabalhista, que nós temos que enfrentar. Nós estamos vendo aí que cada vez mais as empresas estão se recusando a ter trabalhadores formais, registrados, empresas fantasmas que abrem só para poder dar um aspecto de legalidade para o trabalhador e, no fim, deixa o trabalhador sem um pingo de proteção, inclusive proteção de previdência social. Imagina o cara trabalhar dentro de uma empresa durante um ano e não ter nenhum recolhimento de previdência. Como é que ele faz depois para contar o tempo de aposentadoria dele? Então nós temos muitos desafios aí, né? O custo, que a gente sempre fala, a gente não pode pensar dentro do quadrado, nós temos que pensar de uma forma ampla. Por óbvio que nós temos que, se nós tivermos empresas sadias e boas, nós teremos trabalhadores bons, porque sem a empresa não tem um trabalhador. Tanto é que a CLT, ela quando faz o quadro lá que coloca o quadro de atividades e profissões, primeiro vem a categoria econômica, depois a categoria profissional, porque uma não subsiste sem a outra, mas a primeira é a econômica. Se não tiver a empresa, não tem o trabalhador. Então nós temos que procurar mecanismos para manter essas empresas ágeis, para manter essas empresas rígidas, mas ao mesmo tempo, e mais importante, manter o trabalhador num sistema que propicia a ele uma vida boa, uma proteção social, uma aposentadoria digna, uma assistência digna, inclusive assistência médica, e que nós não temos no Brasil. O que nós temos hoje são os sindicatos num papel importantíssimo de garantir direitos para os trabalhadores que a lei não garante. E é um desafio constante. Por isso que eu acho que a negociação coletiva, Ramalho, ela tem que ser efeméride, ela tem que ter um prazo muito curto de duração, não pode ter mais do que 2 anos. Porque se você tiver uma dinâmica diferente, uma situação diferente, você consegue regular. Então, não basta que você, todo ano, você faça uma negociação coletiva só repetindo as cláusulas. Você tem que negociar. A cada norma coletiva que você celebra, você tem que estar munido da informação do que a classe trabalhadora almeja, do que ela precisa. Porque a cada momento, olha, pode ter um momento que ele precise que tenha um pagamento melhor de hora extra, por exemplo, ou pode ter um momento em que ele precise de uma proteção de assistência médica, odontológica melhor, né? Então isso tudo é possível negociar. E a norma coletiva, ela é exatamente isso, ela é destinada a suprir a necessidade do trabalhador num determinado espaço-tempo, né? Pode ser que, num momento, uma vez uma classe trabalhadora, estava todos os pessoas, não, nós temos que fazer isso, aquilo, outro. Aí um levantou e falou assim, mas vamos ouvir o trabalhador? E aí foram ouvir os trabalhadores. Não era nada daquilo que eles estavam imaginando, eram outras coisas. Aí eles passaram a negociar aquilo e conseguiram regulamentar aquela situação. Então isso é muito importante. Nós temos que ouvir os anseios da classe trabalhadora e sentar na mesa de negociação. Para mim, a negociação coletiva é o cerne do sindicato, é a razão de subsistência do sindicato. Tem que se dar importância à negociação coletiva. E não só a negociação coletiva de database, são os acordos coletivos de jornada de trabalho, são os acordos coletivos de participação nos lucros e resultados e tudo mais. Hoje nós temos aí uma fonte enorme
de acordos e convenções que nós podemos explorar. Então, eu vejo que o futuro do sindicato está dado, as cartas estão lançadas. Nós temos agora, olha bem, o Supremo diz que você pode flexibilizar na convenção coletiva tudo, menos os direitos sociais básicos, pétreos, que estão na Constituição. Olha a carta que o sindicato tem em mãos para poder estabelecer boas condições, tanto para o trabalhador como para a empresa, porque a negociação coletiva pressupõe uma troca. Sim. Olha, o patronal quer alguma coisa, eu posso conceder, desde que ele me conceda outra. Então você tem um ponto de encontro dos desejos e interesses, tanto da categoria patronal como da categoria laboral. Nós nunca poderemos perder, Ramalho, a nossa capacidade de negociação. Então é isso que eu penso dos sindicatos. Sim. E isso que eu penso da modernidade do movimento sindical, que deve acompanhar e ficar atento às mudanças nas relações do trabalho, para que ele possa, mediante a negociação coletiva, poder acompanhar e melhor proteger o trabalhador. Muito bem. Eu queria primeiro parabenizar o Dr. Paulo por essa aula. Imagina. E dizer para os nossos telespectadores que o Rogério Marinho, na época como deputado e relator da reforma trabalhista, que ele não estava muito afim só de ferrar o trabalhador, mas era quebrar os sindicatos e o sindicato dos trabalhadores, que o exército da vida continua com o mesmo valor, bilhões de reais. Ele ficou igual o Dom João quando foi para vir do Brasil. Disse que era dor de barriga, vem tomar um chazinho, assina mais esse. Mas o Rogério Marinho, cada semana ele recebia um representante empresário de um estado, né, para colocar mais um daqueles itens que ele colocou. Quer dizer, nenhum item daquele saiu da cabeça dele. Saiu tudo da cabeça dos empregadores. Que eu hoje, às vezes, em debate com ele, foi a burrice de vocês querem acabar com os sindicatos e pregar, principalmente, informalidade, PJ. Agora vocês estão recebendo o troco. Nós tivemos ano passado, o senhor está acompanhando, 50,7 bilhões de ações trabalhistas que os empresários arcaram. Quando você arca enfiando no bolso 50,7 bilhões de ações trabalhistas, perde o empresário, porque não é só com esse dinheiro que ele desembolsou. Ele teve que pagar advogado, preposto, pessoal que foi lá para recorrer. Tem mais um custo que não está calculado nisso aí. Os advogados não saíram muito bem, porque colocaram no bolso 15,21 bilhões de reais. Mas a Justiça do Trabalho, que também é nós que pagamos, custou, só no ano 2025, 30 bilhões de reais. Quer dizer, você somando tudo isso, se fosse para a área da saúde, dava para fazer um monte de hospital, reduzir bastante a moradia, e às vezes, por falta de uma inteligência, que era muito mais fácil eles terem dado. Podia ter acabado esse imposto sindical mesmo, que isso era uma desgraça, tinha que acabar mesmo. Mas podia ter criado uma condição que você pudesse, em assembleia, decidir aí um custeio para os sindicatos e dar mais força aos sindicatos para fazer homologações das empresas. Vou contar um dado aqui, doutor. Em 2023, 2024, 2025, só de acordo que nós fizemos aqui com as empresas, nós pagamos 280 milhões de reais. Quebraram mais de 2 mil empresas. Pela convenção coletiva, nós temos a cláusula 10, que a contratante é responsável pelas suas contratadas. Então, nós viemos aqui, fizemos pagar, dentro daquilo que nós entendemos que era o certo. Importante para o trabalhador, porque não precisou pagar aí os 30%. O patrão também, que não teve que recorrer, pagar depois. E tem um dado que nós estamos levantando ainda nas empresas, porque os que fizeram por aqui, só 2% entraram com ação trabalhista. E os advogados estão dando uma avaliada que entraram por entrar, mas possivelmente nem vão ganhar. Então, essa coisa toda poderia estar sendo resolvida entre o capital e o trabalho se houvesse inteligência dos dois lados. E digo mais, eles colocaram na convenção coletiva, na Lei 13.467, lá de 2017, que há 3 formas de negociações.
Quer dizer, se o trabalhador quiser, ele pode mandar o sindicato chupar prego e ele mesmo forma a comissão e vai negociar com o patrão. Olha, vai fazer 10 anos, e pelo menos aqui na Constituição Civil eu não conheço uma comissão que se gerou. Elas criaram mais 2, 3 meses, mandaram todo mundo embora da comissão, não negociaram coisa nenhuma e demitiram o pessoal. Acordo entre o sindicato e a empresa, nós temos, mas não de muito avanço. É acordo para a escola, para acerto, PLR, que também está na lei, é só negociar, né? Por quê? Tudo sai na convenção coletiva, que ela é negociada entre os sindicatos trabalhadores e o sindicato patronal. Eu já fiz uma palestra na obra 500 trabalhadores, né? E eu estava falando muito disso aí. Eu falei, olha, veja bem que se não é o sindicato de trabalhadores, vocês não garantem tudo que vocês têm aí, as cláusulas garantidas, além do que está na CLT, né? E vocês também não conseguiram aumento. Porque, com todo respeito, os empresários, nós temos uma relação boa com os empresários, mas nenhum empresário dá aumento espontâneo para o trabalhador. Nenhum. Por que ele dá na convenção? Ele dá na convenção porque também não sai um centavo do bolso dele. Ele repassa isso para o cliente, né? Então ele é repassado, né? Ele faz tudo para diminuir, fazer aquela coisa menos que tem, mas eles repassam. E eu dizia hoje para os 500 trabalhadores, vocês acham que tem patrão bonzinho? A convenção nossa foi em maio. Levanta a mão aí quem recebeu aumento de maio até agora. Ninguém recebeu. Eu falei, pô, mas nem vocês, os prepostos de patrão, a maioria puxa saco? Não é? Vocês ficaram meio sem graça, né? Eu falei, mas nem vocês, os puxa-saco, receberam, cara, né? Tudo bem, operaram lá, tudo é compreensível. E eu disse para eles, olha, a gente faz todo o malabarismo do mundo, até porque as negociações nossas não só ficam para a data base, mas a gente tem um fórum permanente de negociações, todo mês uma reunião, né, para facilitar quando a gente vai chegando na data base. Mas eu quero dizer para vocês, se não houver a participação de vocês nos sindicatos, né, o patrão não vai dar nada. Eu falei, patrão, com toda certeza, o coração dele é no bolso, e antes de chegar no coração tem escorpião, você não consegue colocar a mão para chegar no coração. Né? E isso acontece, lamentavelmente, não é só com a empresária da construção, com a maioria dos empresários, e não é só do Brasil. Nós fazemos parte da ICM, pela primeira vez o congresso é aqui em novembro, 17 a dia 20 de novembro, nós estamos em 117 países, éramos 132, mas vamos participar da convenção 117 países, e por onde nós andamos, as condições é mesmo, cada um tem uma coisa diferente, né? Tem piores que nós também, né? Estamos aí com uma companheira que é de Angola, ela daqui a pouco vai fazer uma palestra, aqui, um podcast conosco também, logo em seguida, né? E lá é totalmente diferente, eu não sei se é você que vai fazer com ela, é você? Sim, sim. Então você explora muito como que funciona lá o direito do trabalho, a convenção do trabalho, porque ela conversando comigo, eu vou esperar que ela mesma fale, até para dar ibope na audiência dele e da outra também, porque as pessoas vão ouvir as duas coisas. Mas é diferente. Eu estive recentemente, doutor Paulo, em Londres, porque desses 117 países que a gente faz parte da ICM, eu já conheço 69. E eu sou presidente de um núcleo para a Europa e a América Latina, para essa relação capital e trabalho pela ICM. Então a gente sabe que tem países muito avançados do que o nosso, mas diferente, nem tudo que tem aqui tem lá. E às vezes vale a pena você colocar isso na balança. Para voltar para falar de outros países, nós vivemos um momento que é bolha, nós estamos aqui em cima, né? Nós vivemos um apagão de mão de obra em quase todas as profissões. Construção civil, restaurante, hospital, engenharia, todo. E não é só aqui. Em algumas profissões é no mundo inteiro. É uma coisa lamentável que vivemos esse apagão. E eu fui convidado para participar de um painel promovido lá pelo Cubo Itaú, com representantes do Secov e do Sinduscom. Estava também o secretário de obras aqui do município, Marcos Monteiro, Tereza Cristina, que é a secretária da CDHU, né, e a Aline, que promoveu, que é uma empresa de engenharia que promove isso, né? E o debate principal lá era um debate, o que fazer para a gente resolver o problema do apagão de mão de obra. E eu fizeram essa pergunta, eu até falei, olha, se eu soubesse já tinha resolvido, mas eu imagino que
E tem uma coisa fácil para resolver o apagão da mão de obra. Paga salário bom que você resolve. Paga bem para ver se não resolve. Porque o pedreiro ganha na construção civil em média R$ 2.500. Na chuva, no sol, no frio, na sujeira, bronca do engenheiro, bronca do encarregado, bronca do mestre. Aí pinta um aplicativo que também não é muitas coisas, é uma engana que eu gosto, para ele ganhar R$ 8.000, mas ele faz o horário dele, ele faz o horário que ele quer. R$ 8.000 que acaba se tornando o mesmo 2.500 do pedreiro, porque esses R$ 8.000, quando ele vai para lá, ele esquece que tem o desgaste do carro, né? Ele esquece que ele não tem plano de saúde lá, às vezes aqui tem, que lá não tem café da manhã, aqui na construção tem, e, enfim, acaba sobrando isso aí, mas acontece, ele está num aplicativo bem limpinho, conversando, com um monte de liberdade, e ele acaba fazendo essa opção, e aí nós ficamos com esse buraco enorme no setor da construção, que hoje a gente só consegue fazer se você criar grupo de produção. Eu não parei de construir, doutor Paulo. Eu já trabalhei em 857 canteiras de obras, e se eu viver mais uns tempos, vai chegar aos 900. Eu tanto construo para mim como construo para o sindicato, em média 4 obras por ano. Mas dentro disso tudo, eu vou voltar lá para Londres, né? Eu fui em Londres muitas vezes, via sindicatos, né? O nosso sindicato leva você numa ótima empresa. E eu percebi que eu também fazia isso aqui, né? O cara vem aqui, eu não quero que ele leve uma imagem ruim do Brasil, eu levo numa ótima empresa, né? Eu falei, eu dessa vez eu vou passar no sindicato só para tomar um cafezinho, não quero visitar a empresa, nada. E fui eu, vendo os canteiros de obra, e me surpreendi por coisa que eles não mostraram, e nem falaram, às vezes que eu fui lá. 1% dos trabalhadores de Londres, no seu resto do Reino Unido, são brasileiros. Aí tem uma parte que é indiano, armênio, marroquinos, e até europeus, pouco latinos eu vi lá, nos canteiros de obra. E eu tive a oportunidade de conversar com vários, mas teve um trabalhador que eu me empolguei para conversar com ele, voltei 4 vezes lá. Um dia, depois voltei no outro, que tinha alguma coisa que eu ficava em dúvida, porque logo de cara eu cheguei na obra, eu perguntei se tinha brasileiro ali e tal. Aí o cara, não precisa falar inglês, fala português do Brasil, que eu sou de lá, né? Tem bastante. Posso conversar com alguns? Pode, a gente vai liberar, tal, o engenheiro lá da obra. Eu conversei com um pedreiro um dia que me surpreendeu o porquê que ele está lá. Porque eu falei, olha, por que você está morando em Londres? Porque é mais seguro, porque o povo aqui é mais educado, até diferente do americano, que é estúpido. Eu não levo jeito com o americano. Qual a vantagem que você veio morar aqui? Ele falou, ganhar dinheiro. Porque eu sou apaixonado pela minha terra. Mas eu estou aqui há 26 anos. Tenho 4 filhos e a esposa. Moramos numa casa com 4 dormitórios. Em casa trabalha os 6, os 4 filhos, minha esposa e eu. Falei, você quanto ganha como pedreiro aqui? Ele falou, eu ganho 9.000 libras. O equivalente a 63 mil reais no Brasil. Eu falei, tudo bem, mas quanto você paga de aluguel? Ele falou, pago 4.000 libras, equivalente a 28 mil reais no Brasil. Eu falei, você paga mais da metade do seu salário em aluguel. Você paga quase a metade. Não é quase não, eu pago mais da metade. Não, mas 9.000 libras, você paga 4.000 libras, né? Quer dizer, você ainda tem aí, né, 5.000 libras, você tem uma vantagem. Não. Só para a rainha, agora para o rei, é 20% do que eu ganho. Aí pago mais não sei o que de fundo, mais não sei o que, mais não sei de que, mais não sei o que. Então, desses 9.000 libras, sobra para mim 1.500 libras, 2.000. Aí ele falou, acontece que se só fosse eu com esse custo de vida toda, porque antes, quando só era eu, a mulher e os filhos pequenos, eu passava até fome, até necessidade, mas eu insisti para ficar aqui, quer dizer, não tinha condições de ficar aqui. Mas como eu não quero ficar aqui, meus filhos sim, eu quero voltar para o Brasil, eles nasceram aqui, possivelmente no Brasil só vão me visitar. Meu investimento todo é em Brasil, em Uberlândia, Minas Gerais. Portanto, eu só quero ficar aqui mais 4 anos. Eu falei, mas nem vai esperar para se aposentar? Não, aqui para se aposentar é 68 anos.
Se você não tiver 68 anos de idade, você não se aposenta. Eu fiz a minha aposentadoria, Ramalho. Há 15 anos atrás, comprei uma fazenda em Uberlândia, 850 alqueires de terra o hectare. Eu agora não lembro o que ele falou, se gravou. Né? E eu comprei a fazenda, ela estava seca lá, sem nenhuma uma família que queria ficar livre daquilo. Eu tinha juntado dinheiro e comprei aquilo. Hoje eu tenho 600 bois na fazenda. E daqui a 4 anos eu vou ter 1000 bois na fazenda. Ele falou, o que eu faço? Eu compro, né, a cada mês eu compro 100 bezerros. Tem lá um tempo lá que ele vai ficar para ser abatido. Na época, o frigorífico vai lá e pesa o gado com tudo, vivo. E paga a hora, deposita o dinheiro lá na minha conta. Apesar de ter lá um veterinário, mas todo o controle eu faço por aqui. Então, o meu gado lá tem um equipamento, um aparelho, um sensor, que eles passam num lugar lá, ele já diz qual a doença que tem, o que não tem, qual o grau que está lá, e eu vejo aqui. Além do veterinário que também acompanha, a gente vê daqui, quando tem qualquer tipo de doença, vai lá e já identifica aquele animal lá, né? E ele falou, aí sim, ele falou, eu estou hoje com 51 anos, trabalho mais 4, aos 55 anos, não vou esperar os 68 anos para se aposentar. Eu já fiz a minha aposentadoria e vou para o Brasil. E eu comentei muito isso com o pessoal do painel, também segunda-feira com o pessoal do Sinduscom. Eu falei, se nós quisermos realmente ser o Brasil do futuro, eu acho que nós precisamos investir em seres humanos. Ah, tem a robótica? Tem, é verdade. Você vai no hospital da Einstein, onde eu vou, lá tem uma robótica que chama Bia, né? Ela leva os medicamentos nos lugares, eu vou chegando perto dela, tira a mão de mim, né? Não encosta em mim, né? Ó, elevador, eu tenho preferência, eu sou a Bia, né? E ontem eu almocei num restaurante também, robótica, né? O robozinho vai lá na mesa, entrega a comida lá, o garçom só tira do robô e coloca ali, daqui a pouco ele está fazendo outras coisas. Mas ainda não tem robótica para fazer a comida. O mundo todo, os caras mandam buscar especialistas onde que é para fazer a comida, porque não dá para fazer comida com robótica. Dá para fazer outras coisas, dá para lavar, secar, as máquinas, é uma maravilha. E não dá, principalmente em Londres, Madrid, Roma, também para achar que o robô vai fazer as obras lá. Não consegue. Até porque você pega Londres, uma cidade com quase 2000 anos, foi fundada 30 anos depois de Cristo, né? Quase não tem prédio novo nenhum. Se deram uma segurada ali na natalidade, mais de pessoal, e o que eles têm é reforma, ampliação, e aquilo só pode fazer com a mão de obra humana, e é por isso que eles têm gente de fora. E perguntei lá, o engenheiro que estava lá, eu falei, escuta, e o inglês? Tem inglês engenheiro da construção civil, pedreiro, armador, tem funcionário em inglês? Não tem. Ele não tem nenhum interesse. E muitas vezes aqui o pedreiro ganha 9.000 libras, mas ele quer trabalhar no supermercado, num shopping, todo bonitinho pra caramba, para ganhar 3.000 libras. Porque ele está todo bonitinho, tem lá, mora em república, né, com a família, mas na construção civil ninguém quer vir para a profissão da construção civil. Por isso, doutor Paulo, nós vamos entrar num outro assunto que eu queria ver como é que o senhor pensa, porque um país como Londres, uma cidade como Londres, mas o Reino Unido inteiro, a carga horária é 37 horas. Você pode chegar a 40, apesar de não ter hora extra. Não recebe uma hora extra. Você pode chegar ao limite até 40 horas. Daí, se passar das 40 horas, quem fizer é multado, mesmo que você trabalhe por conta. Porque é um regulamento do próprio país, você não pode passar das 40 horas semanais. Aí você chega no Canadá, que é um país que praticamente, na construção civil, só trabalha 6 meses por ano, e os outros é coberto de gelo, ninguém consegue. Neve. 30 horas semanal, quer dizer, a menos que só trabalhar 6 meses, 30 horas. Você vai para a Suíça, 35 horas. França, 36. E é assim por diante. Então eu queria ver como é que o senhor está vendo esse projeto da redução de jornada de trabalho. Nem estou muito preocupado com
com a escala. Né? Até porque se for falar em escala, aqui na Constituição Civil faz anos que já é 5x2, mas como a gente fazer e qual a vantagem com a sua experiência que as pessoas podiam ter, reduzindo um pouco a carga horária, em se tratando hoje de saúde mental, das pessoas suicidas, de depressão, o cara que mata a mulher que mata o marido, e todo mundo trabalha, né? Dos filhos que, por não ter tempo de se cuidar, vai parar nas dependências químicas, né? Se o senhor puder dar uma aula para nós, eu tenho certeza, e não é para mim, é para o nosso ouvinte, né? É verdade. Para a gente fazer esses contrapontos, porque cada um fala uma coisa. Eu já participei de podcast aí que, nossa senhora, só não pedi para sair antes com vergonha, né? Mas quase que eu fiquei surdo e mudo, né? Porque é tanta besteira e tanto entendimento que as pessoas pensam disso que a gente fica imaginando, olha, que Brasil nós vivemos. É verdade. É um desafio, né? Por óbvio, e você tem toda a razão, você falou muito bem aí no final da sua exposição, eu sou absurdamente favorável à redução da jornada. Né? E exatamente o que você disse, não importa a escala, o que importa é a jornada. Porque, por exemplo, o trabalhador que faz 12 por 36 hoje, ele tem um bom período de descanso. Né? E ele, se você computar no mês, ele vai ter uma jornada menor do que 44 por semana. Né? Eu sou absurdamente a favor da redução da jornada. Por quê? O trabalhador vai ter, é o que você disse, vai ter mais tempo para se dedicar à família, para lazer, para sanidade psicológica dele. Né? Um trabalhador que pode professar até uma religião, frequentar uma igreja, alguma coisa assim. Gente, isso é saudável. Nós temos que pensar hoje em qualidade de vida. Nós não podemos mais... Acabou aquele tempo daquela coisa do que o sujeito trabalhava feito louco, era um esforço hercúleo, o pai às vezes mal via a família. Né? Ele ficava lá trabalhando, ou era numa loja, ou era numa construção, ou era em algum lugar, ele ficava lá, trabalhava 12... surgiu aquele termo chamado workaholic, aquele trabalhador compulsivo, cara. Isso para mim é uma doença, né? E a produtividade não é também... É ilusória, né, doutor? Eu acho. É ilusória. Quanto mais o nível de estresse da pessoa que é desenvolvido pelo trabalho, pior fica a perfeição do desenvolvimento do trabalho dele, né? Então, era engraçado, eu conheci um comunista, ele falava assim, que o Estado devia prover tudo para o trabalhador, a educação, a saúde, o alimento, o vestuário, a moradia, porque aí o trabalhador ia para a fábrica com a garantia de que estava tudo bem em casa, ele produziu o dobro. Eu não concordo com essa tese. Eu acho que o trabalhador tem que trabalhar, óbvio, mas não virar um escravo do meio de produção. Né? Ele tem que ter o espaço dele, mais claro do que você falou, a respeito de suicídio. Tanto a preocupação é tão grande que tem uma ANR que vai entrar em vigor agora, NR1, que se preocupa com a saúde mental do trabalhador. Não é? Veio tarde, já deveria ter vindo muito antes, né? São trabalhadores que ficam numa empresa. Hoje nós temos aí, e não é novidade, assédio moral, que é o mobbing. O sujeito fica submetido a maus tratos, até pelo empregador, que a gente tem procurado coibir por meio de ações eficazes, denúncias, Ministério Público do Trabalho e assim por diante. Mas eu sou favorável, eu acho que a jornada realmente... E mais ainda, uma jornada reduzida propicia a abertura de novos postos de trabalho. Né? Eu costumava brincar, quando eu discutia, que eu advoguei muito tempo o Patá, lá nos comerciários, e o trabalho é aos domingos. E eu dizia assim, eu pensava, não dizia, mas eu pensava, olha... Por mim, podia o comércio trabalhar 24 horas. Respeitando a jornada do empregado, nós íamos ter 3, 4, 5 turnos de trabalhadores. Não é? Mais emprego.
mais emprego, mais atividade comercial, entendeu? Mais atividade mais econômica. Contribuição legalizada. Tudo legalizado, não é? Então, eu acho que isso é um desafio, né? Eu acho que é uma luta justa. Eu também sou cético, Ramalho, nesse sentido. Eu não acredito que nós vamos descer um degrau tão grande, partindo de 44 para 36. Eu acho que nós não vamos chegar nesse nível de uma única vez. Nós vamos atravessar por etapas. Eu me lembro da luta que foi sair de 48 para 44. Foi uma luta do movimento sindical, uma luta fantástica, foi essa diminuição, né? Então, eu acho que essa luta é justa, veio tarde até, nós já devíamos estar brigando com isso lá atrás. Existem algumas categorias que já prevêem jornadas de 42 horas, de 40 horas, né? Então, eu acho que nós temos mesmo, é um caminho para diminuir um pouco o estresse, diminuir um pouco essa tensão que existe no mercado de trabalho, né? E propiciar principalmente novos empregos. Quando você pega, por exemplo, vamos lá, um supermercado, estou dizendo um exemplo aleatório, e trabalha 24 horas. Tinha um pão de açúcar ali na Avenida Ibirapuera que funcionava 24 horas. Ele obrigatoriamente teria que ter 3 turnos de trabalho. Então seriam empregos que estavam sendo gerados, né? Qual é o problema da construção civil trabalhar das 6 da manhã até as 22 horas? Nenhum. Vai gerar emprego. Vamos respeitar jornada mínima de trabalho para que o sujeito não trabalhe 10, 12 horas. Respeitar a obrigação de fazer hora extra somente em caso de necessidade, quando a atividade... Por exemplo, eu não conheço nada da tua representação sindical dos trabalhadores na construção civil. Mas eu imagino que quando vai se encher uma laje de um prédio, tem um serviço que você começa e não pode terminar. E às vezes ele avança à noite. Tem um adicional. Entendeu? Tem que dar o adicional, é um serviço, aí sim se justifica ele fazer uma jornada maior. E tem que ser pago por isso e bem pago com adicional. Agora, o ideal seria que ele trabalhasse menos, por óbvio, não tenha dúvida. Além de todos os benefícios que ele vai ter para sua saúde, para sua família e propiciar a abertura É uma valorização. É uma valorização. Essa redução de jornada é uma valorização, não só para o trabalhador, como para o ser humano, né? Pois ele acaba ganhando em todas as áreas, produzindo mais. Exatamente. Olha, eu costumo, às vezes eu faço umas abstrações. Então, você falou aí do robô, olha, eu fico imaginando, as empresas querem lucro. Você acabou de dizer isso também. Eu também penso da mesma forma. O empresário, que ele quer ver lucro. Tanto é... Eu também, né? Tanto é que as grandes empresas, Ramalho, foram para a China, e então você vê a Apple, a Samsung, então, tudo na China para produzir equipamentos, né, a manufatura, porque lá é mais barato. Então os empregadores, as empresas querem ganhar. E por que lá é mais barato? Você sabe a resposta. Precarização do trabalhador. Tem um salário mínimo de fome, é uma coisa complicada, né? Existe N fatores. Mas eu fico imaginando, Ramalho, que nós, nesse passo, as empresas vão diminuir todo tipo tudo que eles puderem fazer para tirar o trabalhador através da mecanização. Então, por exemplo, se você tem aí no interior uma olaria que emprega 10 pessoas para fazer tijolos, ele compra uma máquina e despede 10 pessoas. Se você tem um supermercado que tem 20 caixas fazendo a cobrança, você passa a colocar uma leitora eletrônica para passar a mercadoria, no final você paga o seu cartão. Os frentistas, nos Estados Unidos, em grandes países também, o próprio usuário, o próprio cliente vai lá, passa o cartão e põe o combustível. Isso mesmo.
Se no Brasil nós aprovássemos, não, se no Brasil nós revogássemos a lei que proíbe o self-service nos postos de combustíveis, nós teríamos quase 1 milhão de trabalhadores na rua. Verdade. Não é? Então, o que adianta você ter uma empresa altamente lucrativa e altamente eficiente se lá na ponta final você não tem para quem vender? Isso mesmo. Não é? Olha, eu tenho uma história do Henry Ford que era muito interessante. O Henry Ford era um sujeito extremamente inteligente. Quando ele começou com a produção em série do Ford Modelo T, ele encomendava as peças, câmbio, diferencial, motor, e ele definia para as empresas que eram fornecedoras quais as medidas da caixa de madeira que deveria trazer a peça que ele comprava para montar o carro. E ele chegava, desmontava a caixa, ela estava exatamente na medida de fazer o assoalho do carro. Quer dizer, ele foi um gênio, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na crise de 29, ele não tinha para quem vender carro. Você sabe o que ele fez? Isso está nos anais da história. Ele aumentou o salário dos trabalhadores da empresa dele, da Ford, para que eles pudessem comprar os automóveis. Foi uma jogada de mestre. Uhum. Então isso prova que nós temos que valorizar o trabalhador com a diminuição da carga horária e o aumento salarial. Agora, existe o outro lado, que é a alegação dos empregadores, dos empresários, que o custo do trabalho formal, do empregado, é muito alto. Tem um estudo do professor Zé Pastore, que eu acho até um pouco acima do normal, que um trabalhador formal custa 102% do salário dele, ou seja, custa mais de 100% do que ele ganha, né? Então, se o empregado ganha R$2.000, ele custa R$4.000 para a empresa. Nós temos que estudar uma forma de diminuir esse custo, né? Porque uma reivindicação antiga dos empregadores que tem certa coerência. Então, a gente não pode simplesmente dizer, olha, tudo o encargo dele, porque aí nós vamos estar condenando o cara também a arcar com tudo e nós temos que fazer a nossa parte. Então nós não podemos ser tão radical a esse ponto. Nós temos que encontrar um ponto, uma solução, um ponto de equilíbrio na relação capital-trabalho, que hoje é bem diferente do que era há anos atrás. Eu acabei de ver você falar, olha, nós temos um relacionamento muito bom com os nossos empregadores, aqueles com os quais eu sento para negociar. Eu lembro que antigamente, quando a gente fazia uma reunião para aprovar uma pauta, aí no final levantava uma e falava, agora vamos estabelecer o plano de lutas. Era isso, lembra do plano de lutas? Então, hoje não tem mais isso. E o Medeiros, ele falou uma coisa que eu achei interessante naquela época, o sindicalismo de resultado, que eu acho que é isso que nós temos que fazer. Isso. Não é? Eu acho justo que nós tenhamos a nossa capacidade de negociar para melhorar a situação. Então, eu acho que esse movimento por uma jornada menor, eu acho assim, já veio tarde, já devia ter vindo há muito tempo essa reivindicação justa, saudável, que vai apresentar excelentes resultados, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista físico e social do trabalhador. Entendeu? Então, é uma coisa que não tem por que não vingar, não ir adiante. Porque hoje em dia, doutor, nós temos muitos empregos na informalidade, né? O que é mais vantajoso hoje para o trabalhador? O CLT ou o PJ, o MEI? Pois é. Agora eu vou dizer uma coisa que eu achei interessante. Um professor que é desembargador do trabalho, ele lançou um livro nesse sentido. Ele fez um estudo dos últimos 40 anos do Supremo Tribunal Federal definindo cláusula que chega, quando a questão chega até o Supremo, que envolve direitos sociais dos trabalhadores, principalmente. 99% deu contra os trabalhadores do Supremo. E continua. O que nós tivemos há pouco tempo? Terceirização. Ah, pode terceirizar à vontade. Não foi esse o julgado? A questão da pessoa jurídica como
empregado em relação... Está suspenso o julgamento de todos os processos que envolvam a discussão da relação de emprego. Se o sujeito é... Por exemplo, o sujeito... você quer trabalhar aqui comigo? O salário é tanto, só que você vai ter que abrir uma empresa, vai me dar nota. E o cara abre uma MEI, uma empresa pelo Simples, e ele passa 10 anos só dando nota para aquela empresa. Ele tem horário, ele tem salário, ele tem subordinação, ele tem assiduidade. Ele tem o vínculo. Obviamente ele tem o vínculo, mas formalmente ele tem uma empresa e fornece uma nota para o empregador que faz o pagamento. E aí depois que a empresa resolve rescindir, e o cara vai perceber que ele nunca recebeu um 13º, que ele nunca recebeu um terço de férias, que ele nunca teve férias, que ele não tem um fundo de garantia, ele não tem nada. Aí ele resolve entrar na justiça e pedir que a justiça reconheça aquela relação como emprego nos termos do artigo 3º lá da CLT. E o que o Supremo falou? Não, está suspenso até que nós julguemos aqui se o microempresário, ele é válido ou não o contrato de trabalho dele com a empresa. Então, quer dizer, o Supremo, num certo ponto, ele prejudica a relação capital-trabalho. O TST, ele tinha um enunciado, né, vamos dizer assim, que regulamentava a questão da terceirização. Tinha 2 pontos importantes lá, que ele dizia o seguinte: olha, você não pode terceirizar a atividade essencial da empresa, e se terceirizar uma atividade não essencial, a empresa tomadora fica responsável subsidiariamente pelo pagamento dos encargos que, porventura, a tomadora, a terceirizada, não pagar. E isso funcionou muito bem durante muito tempo, mas aí veio a reforma e transformou tudo isso. E o anseio deles era que a terceirizada fosse feita de forma lícita. Nós sabemos que a terceirização leva à precarização. Não tem outra explicação por que terceirizar. Mas eu não quero fazer o controle de jornada do empregado. Não, tudo bem, mas a experiência que nos traz da própria Justiça do Trabalho, todo o trabalho terceirizado acaba sendo prejudicado. Isso quando, Ramalho, não se pega uma empresa terceirizada para ofertar mão de obra para um determinado segmento, e ele não respeita nem a norma coletiva do segmento que o trabalhador vai fazer. Ele coloca ele num outro sindicato de representação pífia, de terceirizado, para não pagar os direitos trabalhistas inerentes à norma coletiva daquele local que ele trabalha. Entendeu? Então, como é que você pode dizer que a terceirização não precariza? Precariza e precariza muito, né? Infelizmente, o Supremo veio e deu essa decisão aí que a gente está vendo aí. Por isso que eu falo, hoje, de uma certa forma, se estimula até uma contratação que não seja dentro dos aspectos formais, né? Olha, interessante, uma vez, tudo tem o seu lado, né? Uma vez eu entrei numa negociação coletiva e falei: olha, eu gostaria de colocar uma cláusula que para cada empregado que não tivesse registrado, se desse uma multa para a empresa, e uma multa alta. O cara topou na hora, o sindicato patronal. Depois, isso naquele setor, para você ver como é que a coisa ela não é uma conta de 1 mais 1. Ele falou para mim: olha, você colocou essa cláusula e ele aceitou, mas nos interiores, nos bairros mais distantes, existem muitas empresas, tudo, que empregam pessoas na informalidade, só pagando salário, tudo. E isso acabou impedindo essas pessoas de trabalhar. Então, aí eu me senti assim, falei: olha, eu não tinha pensado nisso, né? Então nós temos esses desafios para poder entender e procurar uma solução de consenso para que isso não ocorra, né? Nós temos que entender. Será que para esses trabalhadores que são primeiro emprego, será que nós não podemos facilitar para que a empresa pague menos encargos, pelo menos no começo da carreira dele?
e ele possa adquirir uma experiência para depois concorrer a empregos melhores remunerados, ou ele se qualificar melhor. Então nós temos mecanismo para fazer isso. Nós temos esses desafios para ser enfrentados. Agora, esse desafio não vai ser enfrentado por mim, pelo um trabalhador, vai ser enfrentado por vocês, pelos sindicatos, que são a voz deles. Os sindicatos detêm a representação constitucional dos trabalhadores, não é dos filiados, não, é dos trabalhadores. Você, quando faz uma norma coletiva, ela abrange toda a tua base de representação, não é só dos filiados. E aí vem aquela injustiça de você só poder cobrar a contribuição daquele trabalhador que é filiado ao sindicato. Isso é importante o senhor dizer, doutor. Olha, essa discussão é velha, ela é antiga. Então, o sindicato, o Ramalho vai e fecha um acordo coletivo, uma convenção coletiva, estipula lá um determinado valor de salário e uma série de benefícios sociais. E aprova em assembleia uma contribuição para o sindicato. Porque o sindicato, ele não se sustenta com ideologia, ele precisa de dinheiro. Todo é mundo, isso ou né? não? Todo mundo, né? É fácil falar em ideologia quando você tem um emprego garantido por alguém, mas o sindicato ele tem que se virar. Sim. Isso aqui não veio do nada, né? E aí o que acontece? É uma ingratidão, porque quem fomenta esses trabalhadores contra o sindicato são os próprios empresários ou às vezes algum preposto dele, é isso mesmo. Não é? Eu me lembro de empresas que alugavam ônibus. Recebi 35 mil a posição aqui. Posso te contar uma coisa engraçada? Eu sou muito amigo do Patá e aí... Meu irmão. Hã? Meu irmão. O Patá é uma figura, né? E aí o Patá estava lá no sindicato, tinha acabado de celebrar a convenção coletiva com a FEComércio, e aquela fila lá embaixo no Vale do Anhangabaú, tudo para levar a carta de oposição. E ele contando pra gente, dando risada, que a mãe dele ligou para ele: nossa, Patá, tô vendo aqui teu sindicato na televisão, que coisa maravilhosa. Mãe, esse povo que quer me matar, esse povo tá tudo para entregar a carta de oposição. Né? Eu acho isso assim, uma coisa absurda. Vem aqueles modelos todos uniformes, idênticos, como se alguém tivesse fomentado. Mas você vê, o sindicato, isso desestimula a filiação. Porque se você tem um filiado que paga uma mensalidade associativa, ainda que não seja expressiva de valor, esse cara vai se sentir um inútil quando ele vê que o colega dele, que não é filiado ao sindicato, tem os mesmos direitos que ele. Então, isso é muito, muito ruim para os sindicatos. Eu acho que está decidida. Eu não sei se você viu, o Ministério Público, numa ação que está em curso no Supremo Tribunal, ele deu um parecer dizendo que o momento para se definir e aprovar a contribuição é na Assembleia que aprova a pauta. Então não há que se falar em oposição individual, porque você age coletivamente, não é? Então eu a respeito da contribuição sou muito cético a esse respeito. Eu acho que nós não podemos ter essa mentalidade mesquinha, eu digo mesquinha, de você ter todos os direitos e nenhuma obrigação. Espera aí, o sindicato gastou com advogado, com economista, com equipe, para ir lá, sentar, negociar, e depois o sujeito vai lá e fala: bom, agora eu consegui o meu aumento, eu consegui as minhas cláusulas sociais aqui, meu vale-refeição, meu ticket, não sei o quê, papapá, e eu vou dar uma banana para o sindicato. E outra, é uma contribuição irrisória. Né? É uma contribuição que não vai deixar o sujeito mais pobre, mas ele vai manter a entidade sindical atuante. E se o trabalhador tiver consciência de quanto benefício o sindicato proporciona para ele, ele vai ver o quanto é irrisória essa contribuição. Pois é, e às vezes a gente fala isso. Os sindicatos oferecem, para a maioria, quase todos, assistência médica, odontológica, para os sócios. Tem colônia de férias, tem uma série de benefícios sociais que é para aquele que é filiado. Para aquele que é filiado.
Então, quer dizer, eu não me lembro, mas, por exemplo, uma colônia de férias de um trabalhador para levar a família, passar um fim de semana, 5 dias, uma semana, numa colônia de férias, custava um preço assim absurdo, não paga o custo de ser mantido lá. Porque essas colônias são mantidas pelos sindicatos, elas não geram nenhum lucro. É por isso até que os sindicatos têm imunidade tributária. O sindicato não paga IPTU, não paga IPVA, porque o sindicato tem que ser beneficiado pelo Estado, porque ele está garantindo o direito do trabalhador que o Estado deveria fazer, teoricamente. Né? Então, eu acho que a questão das contribuições ela é muito bem definida. E nós tivemos, pelo menos nesse ponto, o Supremo isso eu acho que deve ter sido um apelo até por parte dos nossos dirigentes, aquele julgado dizendo que a contribuição ela é extensível a todos da categoria, garantido o direito de oposição. Pelo menos isso. Acabou com aquela farra. Chegaram a normatizar, logo após a entrada em vigor da reforma trabalhista, que o sindicato só podia receber a contribuição se o trabalhador autorizasse formalmente o desconto. E depois ainda fizeram pior. Disseram que o sindicato teria que... Decreto do Jair Bolsonaro. E tiveram que mandar o sindicato emitir um boleto para o empregado para ele pagar a contribuição. Aquilo foi um absurdo. Né? Era uma campanha difamatória dos sindicatos que foi assim, terrível. Né? Então, realmente é muito complicada a questão da contribuição. Felizmente, com esse julgado do Gilmar Mendes, né? Que foi um processo gerado no metalúrgico de Curitiba, lá. Né? Eles entraram com a ação e chegaram ao Supremo. E é engraçado, salvou bem, né? Engraçado que a mudança foi feita num embargo declaratório. Para nós, advogados, é assim, toda vez que você fazia um embargo declaratório, que é um recurso destinado ao juiz para que ele supra alguma omissão, contrariedade, obscuridade na decisão, e nunca muda. O juiz fala, você quer mudar, isso aqui, indefiro. E ele deferiu. Num embargo declaratório, ele deferiu isso e tal, ficou... E ainda está pendente, e ele é pendente uma decisão sobre como proceder essa oposição. Como é que se vai operar a oposição? E nesse parecer da Procuradoria-Geral, ele disse, não, nós temos a opinião que deve ser feita pela Assembleia, que eu acho justo, não é? A Assembleia que tem que definir. Agora, se chama os trabalhadores para vir no sindicato fazer uma Assembleia, parece meia dúzia de gato pingado. E aí o que eles decidem é que nem reunião de condomínio. Se não vai ninguém, o que foi decidido ali, todo mundo tem que respeitar. Primeiro, segundo turno e vai, né? Primeira e segunda chamada, né? Então é isso que eu acho. Doutor Paulo, muito importante aqui o seu debate e a gente talvez importante a gente repassar alguns pontos, dando exemplo do que aconteceu no passado. Eu lembro que antes de 1941 não tinha jornada era de acordo com o sol, né? Sol. 12, 14, né? Na Paraíba, que o sol nasce às 3 horas da manhã, vai para as 22 horas. Tinha os períodos que o sol estava mais longe que a Terra, ficava um dia maior. Né? E aí depois nós tivemos aí essa jornada de 48 horas, que penduraram por mais 40 e poucos anos, né? E depois de muito tempo nós tivemos uma redução para 44, que foi um avanço. Me permite interromper, eu quero contar um caso curioso que me veio à memória, agora senão depois eu esqueço. Quando foi publicada a lei que garantia férias para o trabalhador, o ministro do Trabalho era o pai, eu não sei se ele era avô, era o Collor de Mello. Avô de Collor de Mello. Arnaud Collor de Mello. Arnaud, né? Collor, senador, né? Ele foi o primeiro-ministro do Trabalho. Isso! Na época de Getúlio Vargas. Isso. Até aí não tinha Ministério do Trabalho. Não existia. Não existia. E eu estava lendo sobre isso, eu gosto muito de ler, e aí o Zé Hermílio de Moraes, que era o pai do Antônio Hermílio, o avô... Também senador.
Ele fez um artigo no jornal que onde se viu dar 30 dias de férias para o trabalhador, queria ficar perdido andando por aí, bebendo, enchendo a cara. Olha o pensamento, como é que a coisa funcionava, rapaz. Eu só me lembrei disso por curiosidade, porque você está fazendo uma remissão histórica, né? Antes da CLT, inclusive, né? Porque a CLT entrou em vigor depois. Não, Mas quanta coisa se passou e evoluiu, né? Pois é. Imagina, o trabalhador não tinha... Nos Estados Unidos é assim, quando você faz o contrato, você vai estipular no contrato se tem férias ou não. Não, em Londres também. Né? Também é assim. As férias de 28 dias se você tiver um contrato por mais de um ano. Se não encerrou o contrato, você recebe os 28 dias. Aqui nós temos 30 dias e mais um terço, né? E chega a ser um absurdo você ter 2 trabalhadores idênticos numa mesma empresa com direitos diferentes. Não tem, Isso não tem cabimento. Mas, doutor Paulo, a gente queria não é para nós sabemos o caminho, é mais para a sociedade, para os nossos ouvintes. Nós tivemos essa redução de 48 para 44. Eu vivi muito isso, porque eu sou empregado da mesma empresa, 58 anos e 2 meses. Desde 2 de janeiro de 1968, né? Nossa Senhora. E eu lembro quando estava em 1988, essa grande campanha para redução da jornada, e eu tinha já uma certa liberdade com o meu patrão, porque eu fui servente dele, só não cheguei a ser dono da empresa, mas cheguei a ser praticamente um diretor da empresa, né? E um deles, português, era 3 donos, e ele falava: Ramalho, vocês vão procurando arrumar emprego aí, por aí, porque se passar a jornada, nós vamos fechar a hidrazão. E eu falava: seu Oswaldo, vocês não vão fechar porra nenhuma, porque vocês não vão trabalhar de servente para ganhar um salário mínimo cavando terra lá, vocês vão se adaptar. Não, e ele infernizou até que passou, e ele até morreu, eu fiquei infernizando ele, porque eu falei: escuta, quando é que você vai fechar a empresa, né? Você não ia fechar a empresa, ir para os Estados Unidos, né? E nós vivemos esse ressentimento vendo o Luciano Hang, né? Sim. Se o Lula ganhar as eleições, eu vou fechar a empresa, vou não sei para onde. Embora. Fechou nada, ele está abrindo cada dia mais lojas. Tinha 200 lojas, foi para 300, até um ponto que o ano passado ele distribuiu 90 milhões de lucros. Participação de lucro e resultado. Mas eu queria voltar um pouco nessa batalha nossa, que é a redução da jornada, e eu chamar a atenção dos dirigentes sindicais. Nós podíamos ter tido essa jornada já resolvida quando nós sentamos com Michel Temer. Eu estava numa dessas reuniões. Centrais sindicais levaram, na época, cada central 4 representantes, o presidente mais 3, eu fui um dos convidados como vice-presidente da Força. E o Michel Temer nos chamou na casa dele, não foi no palácio, foi lá na casa dele, no palácio, mas da casa dele. E ele falou assim: olha, pessoal, nós temos condições de fazer a redução da jornada. Não para 40 horas já, mas nós podemos, e eu defendo, reduzir 1 hora por ano, e em 4 anos nós chegamos nas 40 horas. A burrice dos nossos, pessoal, ainda mais desse pessoal de confederação e federação, que tomara que mude, porque isso é uma pelegada que não tem tamanho. É verdade. Né? Não, eles queriam tudo isso, como também queria manter sempre o imposto sindical. Nós não fizemos. Então nós estamos no momento, pessoal, para vocês dirigentes sindicais estão falando isso, nós estamos no momento de negociar, e negociação é isso. Se nós pudermos resolver a jornada de trabalho para 40 horas semanais, ainda que seja 1 por ano, né? É um avanço. Nós estamos em 2026, em 2030 nós estamos com as 40 horas, e já podia estar há muito tempo. E a escala que está lá para ser discutida, eu colocaria um item: isso fica em negociações coletivas entre, não coletivas, em negociações entre o sindicato e a empresa. Porque cada empresa tem uma tem forma a sua de trabalhar, necessidade. tem uma coisa de trabalhar lá, e o sindicato, se ele não for um pelego, ele dá para fazer isso de uma maneira melhor. Agora, cabe também a nós sindicatos convencer os trabalhadores para que a gente possa trazer o trabalhador para nós. Eu acho que uma das categorias mais difíceis de sindicalizar pessoas é a construção civil, porque a média de rotatividade é 4 meses. Né? 4 meses ele está aqui nessa obra, carpintaria. Acabou a obra, ele vai para outra obra, e geralmente o pessoal ou encerra o contrato, ou ele vai para outra obra. Né? Então é muito difícil, você fica correndo atrás do rabo, né, quando ele muda para lá. E quando vê a lei, né,
13.467, eu tinha aqui uma estrutura muito grande, principalmente médico e dentista. Tinha 157 médicos e 35 dentistas, mais de todo mundo, mais de 200 funcionários. E eu percebi que não tinha mais condições de manter aquilo, porque eu tinha aproximadamente 5.000 associados que pagavam e 5.000 aposentados que não pagavam, como não paga até hoje, né? Eu falei, é impossível a gente manter esse sindicato se não tiver associado. E não vai dar tempo para eu ter que montar essa estrutura. Nós temos o SECONS, nós administramos lá, 7 hospital, e as empresas é quem paga o SECONS, 1% da folha de pagamento. Para manter. Para manter. Enquanto o trabalhador, vou falar daqui a pouco, paga 1% com teto de 20%, né? Bom, eu contra tudo e a todos, eu falei, a gente agora tem dinheiro, eu preciso resolver o problema e deixar ao momento que eu posso pagar. Eu fui ver que as rescisões e os cortes que eu fazia aqui dava 13 milhões de reais. Né? E eu tinha o dinheiro. Se passasse 3 meses mais, não tinha, nem tinha dinheiro para pagar as rescisórias. Fui lá falar com o SECONS. Falei, olha, pela convenção coletiva, vocês são obrigados a dar assistência médica ao nosso pessoal, trabalhador da construção civil. Acontece que 10% só são assistidos, e vocês têm uma estrutura enorme que podia avançar mais, mas vocês não conseguem cobrar, porque não querem bater de frente com os colegas de vocês, são empresários, né? E muito menos de ajuda de desastre. Contrataram um escritório de advogado para pagar 20% dos advogados, mas eles não tinham força nenhuma, porque tinha que cobrar no grito, não podia entrar com a ação para judicializar. Preocupado que o promotor ia entrar, que não sei o quê. E eu falei na época, olha, eu cobro de graça para vocês e se comprometo de aumentar a receita em 70%. Eu quero só a contrapartida que vocês assistem meus aposentados, só isso. E na época, o presidente, como é que você vai fazer, Ramalho? Eu falei, olha, está na convenção coletiva? Está na convenção coletiva, né? Mas não está escrito lá que é obrigado. Eu falei, mas é obrigado a dar acesso. Ele pode dar isso ou plano de saúde. Eu falei, sim. Como o cara não dá isso, nem o plano de saúde, quem contratou ele, eu tenho 60 mil empresas no mercado, aqui na Constituição. Mas quem contrata ele não chega a 300. Então eu vim em cima das 300. Ou ele recolhe para vocês ou para a obra deles. Aí eles vão fazer um cálculo com a obra parada. Quanto que vai dar o prejuízo? Quanto vai dar isso aí, né? Mas você não vai contar isso aí que eu fiz isso com você. Não, eu vou contar que eu estou fazendo cumprir a convenção, né? Eu só estou negociando com você que você vai assumir os meus aposentados. Hoje eles têm 1 bilhão em caixa. E 99% recolhe para eles 1%. E quando não recolhe, a gente manda fazer. Agora, tem outras coisas, doutor Paulo, que também a gente precisa discutir muito, já que a gente vem discutindo essa coisa da pejotização, que é uma coisa que podia até ter para algumas áreas que não fosse direto na produção, né? E eu acho razoável. Vou dar um exemplo. Nós temos em São Paulo 48 mil edifícios. São Paulo e Grande São Paulo. Não, 48 mil condomínios. Então você tem condomínio com 30 prédios e tem condomínio com prédio. Eu fiz, uns anos atrás, uma pesquisa nisso. Trabalha em média 9 profissionais de construção civil fazendo reforma nesses prédios, né? Se você multiplicar por 48, dá quase 400 mil trabalhadores, quase o tanto que eu tenho na ativa, e só em condomínio, né, que não recolhe nada, que não paga nada, e ainda o cara que contrata, muitas vezes toma um prejuízo enorme, ele não entende nada, contratando um cara semi-profissional que não chega a lugar nenhum. Então nós precisamos muito investir, e eu acho que aí, nesse caso, para esses quase 400 mil trabalhadores, só de condomínio, vale a pena o PJ. Ou até o meio. Até o meio, acho que vale a pena, para ele regularizar. Ele está perdido mesmo, né? Porque quando ele crescer, passar lá, sei lá, de 5 funcionários, aí tudo bem, ele já passa por micro e pequeno empreendedor, já passa a regularizar e passa a empregar as pessoas para ele ter benefício, né? E no fim o governo também tem, porque o governo tem perdido muito com essa coisa que uns pagam, são poucos que pagam e muitos sonegam, mesmo tendo direito de fazer isso. Outra coisa que o trabalhador vai ficar bravo comigo, e os pelegos também, nós precisamos dar uma regularizada no seguro-desemprego. Seguro-desemprego, criou-se uma máfia, Fabiano,
em especial na construção, o cara quando completa 12 meses, ele fica enchendo o saco do empregador para fazer um acordo com ele. Para poder receber o Para seguro-desemprego. receber o seguro-desemprego. E aí ele abre mão do aviso prévio e da multa dos 40%. Que ele desconta até nas horas trabalhadas, já faz aquilo, ele deposita lá, mas desconta aquilo. Você perde isso. Devolve. E você fica lá entre 4 e 5 meses recebendo seguro-desemprego. Ao mesmo tempo, você vai trabalhar, às vezes, na mesma obra, não com aquela mesma empresa, informal. Porque se for registrado, ele perde a parcela. Ele perde a parcela. Aí completa os 5 meses, e aí ele vai falar com o Fabiano. Fabiano, olha, passou o seguro-desemprego, você precisa me registrar. E o Fabiano vai falar, olha, espera um pouco. Olha, Fabiano, eu vou no Ministério do Trabalho ou advogado. Ele falou, você pode ir, você vai devolver o que você recebeu e eu vou pagar uma multa, nós vamos ficar empatados aí. Então o cara se torna refém dos dois lados desse. Então, a proposta que eu sempre tive, os governos não têm coragem de assumir isso, e nem a pelegada nossa, é que nós tínhamos que dar o seguro-desemprego para essas pessoas com a condição que onde tivesse condições de fazer um curso profissionalizante, ele vai fazer um de profissionalização. Mas não é de profissionalização, ele vai fazer um curso de alfabetização, se ele não souber ler e escrever. Durante o período do seguro-desemprego. Durante o período do seguro-desemprego. E não por um período completo. Você ia trabalhar, fazer um curso lá durante 3 horas por dia e tal. Claro. Você evitaria praticamente do cara ir para o mercado de trabalho informal. Mercado de trabalho informal. E ele iria se qualificar, porque de qualquer forma ele adquirir algum conhecimento que seria importante para todos nós. Então, com essas mudanças, se nós conseguirmos reeleger o Lula, que não está fácil, nós ainda vamos ter um período aí de tolerância. Se eleger o Flávio Rachadinha, ele vai fechar sindicato e ele vai contribuir para que os empresários também não tenham empregado. Que o cara começa nessa linha toda a mudar do Brasil, ele vai para não ter emprego, todo lugar do mundo está precisando de emprego, e ele, quando se desesperar que ele passar necessidade, o pessoal vai vindo aqui, eu já faço isso. E, aliás, eu sou o presidente do núcleo para fazer esse intercâmbio de mão de obra, faço do Peru para Portugal, faço para Madrid, faço... Estados Unidos nós temos mais dificuldade, que eles têm muita resistência de aceitar latino, e acho que talvez por isso que o pessoal vão lá clandestinamente, que o Trump tem razão de regularizar, mas ele também, nem eles lá nunca deram condições para o cara regularizar. O cara mora 20, 30 anos lá, irregular e... Eu não sei, eu acho que nos Estados Unidos também nenhum americano faz o trabalho que esses latinos e ilegais fazem. Eu não sei se não há interesse deles em manter essa situação. Pois você pega em todos os Estados Unidos, construção civil não tem americano trabalhando. Sim, você vai nos hotéis, não tem. Sim. Você pega aquela região ali, de Miami, Orlando, até o Texas, os caras não falam nem inglês. A minha mulher foi fazer um estágio lá, uma época, português ou espanhol. E ela ia pegar o carro, né, e pedir o carro em inglês, tudo bem, eles entendem. Mas não era isso que ela queria ouvir o cara falar inglês, ir pegando a bocadura. Aí o cara pediu o carro para outro em latino. Espanhol, ou portunhol, né? Porque tem muita coisa ainda, né, presidente? E aí você olha de cima e embaixo no hotel, por mais de luxo que ele seja, não tem americano. Eles estão numa outra área para ganhar dinheiro, de maior destaque, né? Sim. Ou às vezes estão na polícia, tem um policial de qualquer forma um americano, tem outros também latino e brasileiro dessa forma tal. Mas saúde mental, que o senhor falou aqui da NRU, que é um problema seríssimo, né? Hoje mesmo nós tivemos um problema aqui, o cara ontem perdeu a madrinha, não sei o quê, conversou com o pessoal, hoje deu um ataque, endureceu todo e conseguiu correr para o hospital. Que é um problema sério, Aí, quando a gente vai ver, ele trabalha aqui em média 8 horas por dia, um pouquinho mais, mas ele estuda. Sim. Ele mora longe pra caramba, mora lá em Mogi das Cruzes. O cara possivelmente acorda às 4 horas da manhã para vir trabalhar aqui, chegar aqui às 7 horas. Aí sai daqui às 17 horas para ir para a faculdade. Deve chegar em casa meia-noite. Que vida esse cara leva? Presidente, hoje eu pensei, em algum momento eu falei, poxa vida, eu já sou um homem de 50 anos, completo 50 anos esse ano,
E me sinto amadurecendo, agora que eu começo a amadurecer. E eu vejo, eu falo, poxa, às vezes eu tenho que administrar tantos problemas e eu tenho, graças a Deus, essa maturidade que está chegando e estou administrando. Mas eu vejo que os jovens, como será para um jovem administrar às vezes tanto problema? Aí acontece esse problema da doença da mente que muitas vezes tem. Mas, doutor, eu queria muito agradecer a presença do senhor, queria agradecer a aula que o Ramalho nos dá diariamente, que é o nosso mestre aqui, é o nosso presidente, e a cada vez que eu estou junto com o senhor eu aprendo muito. Como disse Sócrates, escreveu Platão, sei que nada sei. Só sei que nada tudo sei. sei que nada sei. Eu sei que nada sei. Quero agradecer essa aula de vocês e convidar você, nosso espectador, para que venha nos assistir nos próximos episódios, porque toda semana nós estaremos aqui no podcast do Sintracon São Paulo, a Casa do Trabalhador da Construção Civil, o maior sindicato da América Latina. Até semana que vem!